Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 180, hoje é sexta-feira, 22 de abril de 2022. Iniciando mais uma vez, é a nona semana, conflito na Ucrânia, o número de ucranianos refugiados fora do país, fugindo da guerra, 5 milhões, ultrapassou 5 milhões, um número muito grande, acima de 10% da população do país, e como eu já tenho falado nos outros podcasts aqui, pressionando também os países que estão recebendo, especialmente a Polônia, país que mais recebeu refugiados ucranianos até o momento. Com relação ao afundamento do cruzador Moscou, do Moskva, na semana passada, que eu comentei no último Conexão Gel, novidade dessa semana, surgiram algumas imagens, poucas fotografias e um vídeo muito curto do cruzador, já no dia 14, ou seja, no dia seguinte. O incêndio começou na noite do dia 13 e as filmagens já mostram o cruzador numa situação muito ruim de incêndio a bordo, ou seja, já indicando aí pelo menos 10 a 12 horas de combate ao incêndio, e acredito que pelas imagens que eu vi, logo depois é que o navio acabou afundando. Difícil de confirmar pelas imagens se foi realmente um ataque de mísseis. A Rússia diz que foi um incêndio a bordo que levou ao afundamento do navio, enquanto que a Ucrânia mantém que foi um ataque dela com 2 mísseis terra-mar que ocasionou o afundamento do navio. Também muita especulação com relação a mortos e feridos. Surgiu ontem em redes sociais aí um número aí de 37 mortos e 100 feridos, o que eu acho bastante razoável pela imagem, porque se o navio tivesse explodido, se tivesse ocorrido efetivamente um ataque com 2 mísseis que levasse à explosão e afundamento imediato do navio, obviamente que o número seria catastrófico. Quando nós vimos essas imagens que apareceram já com a luz do dia, mostram que, e como o incêndio começou na noite anterior, ou seja, 10 a 12 horas, provavelmente os mortos do navio foram em função aí, da explosão, né, e os feridos talvez ali também da explosão e do combate ao incêndio. Navios de guerra têm aí compartimentos estanques, compartimentos aí de separação, portas estanques que separam os compartimentos, ou seja, o número total da tripulação do navio em torno de 500 militares. Então esse número que surgiu ontem, 37 mortos e 100 feridos, me pareceu bastante dentro da realidade, embora o governo russo não tenha comentado. O grande destaque dessa semana, sem sombra de dúvida, a ofensiva do Donbas, já esperada, já temos falado isso nas semanas anteriores. A Rússia realmente está implementando aí um ataque de grande intensidade com mísseis em várias instalações militares da Ucrânia, não apenas na região do Donbas, mas também no restante do país. Obviamente que nós não conseguimos ter informações claras do governo ucraniano, dos impactos. A Rússia fala uma coisa, a Ucrânia diz outra, então difícil para nós sabermos exatamente o impacto desses ataques russos contra as instalações ucranianas em todo o país. Mas a realidade é que as forças russas estão sim avançando na região leste, naquela região do Donbas, e vamos aguardar como fica esse desdobramento de forças. A cidade de Mariupol, também estamos falando aí já há várias semanas, o governo russo já considera totalmente tomada. Apenas o complexo siderúrgico de Azovstal, que é um grande complexo, é o maior complexo siderúrgico de Mariupol, ele possui embaixo, ou seja, abaixo da superfície, túneis e bunkers que foram construídos na época da Guerra Fria para abrigar os trabalhadores do complexo siderúrgico, milhares de trabalhadores do complexo siderúrgico, em caso de um ataque de grandes proporções por parte dos aliados dos Estados Unidos contra a União Soviética naquela época. Então esses abrigos, esses bunkers subterrâneos estão servindo aí de esconderijo para cerca de 2 mil entre militares ucranianos e civis que ainda estão ali no complexo siderúrgico de Azovstal, ali em Mariupol, mas a Rússia considera que a conquista da cidade já foi completada e vai deslocar parte das suas tropas para outras regiões, o que me pareceu, em termos militares, bastante razoável. Lembrando que assim a Rússia conquista todo o Mar de Azov, todo o litoral do Mar de Azov ucraniano, e isso aí, sem sombra de dúvidas, faz uma diferença muito grande. O Mariupol era o principal porto da Ucrânia no Mar de Azov, o principal porto de escoamento da produção ali do leste da Ucrânia. É uma vitória importante.
Em termos de avaliação no cômputo geral, sigo bastante preocupado porque a impressão que fiquei essa semana é de que os dois lados ainda vão continuar estendendo esse conflito ainda por mais tempo do que eu esperava no início. As negociações iniciais ali no início de março me deixaram otimistas que esse conflito não fosse durar tanto tempo, mas vendo o que está acontecendo, me parece que o presidente Zelensky, com a vitória, digamos assim, da não conquista russa de Kiev, ou seja, as forças russas deixaram a região da capital, isso obviamente deu força para o presidente Zelensky, e ele não quer abrir mão de território, ou seja, ele não quer reconhecer a anexação da Crimeia pela Rússia e não quer reconhecer as duas repúblicas rebeldes de Donetsk e Lugansk na região do Donbas e a leste. Ou seja, essa questão de perda de território é, sem sombra de dúvida, a questão chave nessa negociação. A questão da neutralidade da Ucrânia, colocar um artigo na Constituição ucraniana de que ela não entraria para a OTAN. Eu acho que esse tema já está pacificado já há bastante tempo. O grande impasse está no reconhecimento da Ucrânia, da independência das duas repúblicas de Donetsk e Lugansk, a leste, na região do Donbas, e da anexação da Crimeia. Eu avaliaria que a anexação da Crimeia até dá para negociar, ou seja, dá para a Ucrânia abrir mão, considerando a grande, esmagadora maioria de russos étnicos ali na região da Crimeia. Vocês lembram que em 2014, quando ocorreu a anexação em março, antes teve um plebiscito, uma grande votação aí da população da Crimeia favorável à anexação por parte da Rússia. Ou seja, eu acho que a Crimeia é até mais fácil da Ucrânia ceder. O problema realmente fica com essas repúblicas a leste. Só que o Putin precisa de uma vitória. Ele precisa de uma vitória, não pode acabar esse conflito com um ar de derrota. Então, apenas a inclusão numa Constituição ucraniana de que ela será neutra, de que ela não entrará na OTAN, acho pouco. A questão da Crimeia é fundamental e não sei se o Putin vai aceitar algo diferente do que o reconhecimento da Ucrânia, da independência dessas duas repúblicas do leste. Ou seja, o conflito parece que vai se estender por mais tempo. Isso, obviamente, pressiona dois elementos, obviamente, além do desastre que é ter aí 5 milhões de refugiados ucranianos, mais os mortos, feridos, a destruição do país de uma maneira geral. Isso, obviamente, terá consequências no futuro em relação à economia ucraniana. A economia ucraniana sairá desse conflito bastante debilitada pelas destruições, etc. Só a reconstrução da Ucrânia será muito custosa, mas não podemos esquecer que Rússia e Ucrânia são grandes produtores de commodities e, obviamente, também a questão do petróleo. O barril segue acima de $100, isso pressiona. O barril só não está mais caro por causa do lockdown lá na China, senão estaríamos vendo o preço do petróleo mais caro do que já está. E a questão dos alimentos, da exportação de alimentos, que pressiona muitos países que dependem do fornecimento, especialmente de trigo, de Ucrânia e Rússia. Me preocupa muito países ali da África que têm uma situação bastante complicada, inclusive política, social, econômica. Ou seja, poderemos ter problemas sérios em alguns países em relação a essa questão da falta de alimentos, do preço muito caro dos alimentos. Segunda parte do nosso Conexão, eleições na França. Tivemos aí o único debate entre Macron e Marine Le Pen nessa quarta-feira e todas as pesquisas indicam, os especialistas indicam que o Macron venceu o debate. As pesquisas hoje já apontam uma diferença de 55 a 45 para o Macron. Ele deverá ser reeleito neste domingo para mais um mandato à frente da França, um país importantíssimo no sistema internacional, e provavelmente o Macron, fortalecido pela reeleição, vai voltar para a questão da mesa de negociações em relação ao conflito na Ucrânia, e aí vamos ver como que o Macron vai se posicionar. Lembrando que o Macron, que a França preside temporariamente a União Europeia, ou seja, nesse período de janeiro até junho, a presidência pro tempore da França. O Macron sendo reeleito no domingo, semana que vem vamos ver ele bastante atuante nessa questão de tentar resolver esse embate entre Rússia e Ucrânia, tentando ocupar um espaço
que realmente está precisando ser ocupado por alguém, que é um espaço de falta de liderança entre os países do Ocidente. Não vejo nos países europeus, mesmo nos Estados Unidos, Canadá, uma liderança forte para tentar resolver essa questão o mais rápido possível. Estamos vendo aí, principalmente os Estados Unidos, fornecendo armas. O presidente Biden ontem fez mais um anúncio de mais 800 milhões de dólares em armas para a Ucrânia. Me preocupa muito que isso acabe estendendo ainda mais a guerra. O presidente Zelensky se sentirá mais fortalecido e, de uma certa forma, prejudicará as negociações. Eu não discordo da preocupação da OTAN de ajudar a Ucrânia a se defender do ataque russo, mas, por outro lado, me preocupa a percepção que fico de que o presidente Zelensky ele está se sentindo mais forte, mais prestigiado com essas armas todas que está recebendo da OTAN e postergando sentar à mesa de negociações com o presidente Putin. Então, avalio que o presidente Macron, reeleito, provavelmente será reeleito no domingo, terá um peso grande a partir da segunda-feira de volta nas negociações. Na parte do estamos de olho, questão do Afeganistão, volto a insistir, problema seríssimo. Nós só não estamos, o mundo só não está falando mais da crise humanitária no Afeganistão em função, obviamente, do conflito na Ucrânia, que nesse momento é mais importante. As negociações do programa nuclear do Irã seguem no impasse. Naquela região ali, o destaque dessa semana foi o aumento da violência na Palestina, em Jerusalém principalmente, as forças de segurança de Israel contra palestinos revoltosos ali em Jerusalém, também ataques a Gaza atacando, voltou a atacar com foguetes Israel voltou a atacar a faixa de Gaza, ou seja, essa questão entre Israel e os palestinos, entre os israelenses e os palestinos, era uma questão que precisa ser resolvida. Ano passado tivemos aí muito sofrimento, mortos e feridos em função dos embates entre Israel e os palestinos, faixa de Gaza e mesmo em Jerusalém, e a semana foi bastante tensa em relação a essa questão. E também me preocupou a declaração do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, dizendo que eles não esqueceram a morte do general Soleimani. Eu acho que isso aí é um ponto importante, é interessante ter falado nisso agora, né, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores ter falado dessa questão do Soleimani agora. Vocês lembram que o general Soleimani foi morto no Iraque por um drone americano em janeiro de 2020, antes do início ali da pandemia, antes da pandemia tomar conta de todos os noticiários. Foi um momento de muita tensão entre Estados Unidos e o Irã. E essa declaração essa semana me chamou bastante atenção, a declaração feita na segunda-feira. Na parte do Covid na China, segue também preocupando, segue o lockdown na principal cidade econômica da China, Xangai, o maior porto comercial do mundo, né? Importantíssimo porto de Xangai, e o crescimento da China nesse primeiro trimestre já caindo as previsões de 5% para 4%, ou seja, a China realmente sentindo essa questão em termos econômicos, e isso acaba repercutindo no mundo como um todo. Outro item que estamos de olho, a Constituinte chilena, tivemos novidades essa semana, saiu uma pesquisa, a popularidade do presidente Gabriel Boric nos seus primeiros 40 dias de governo caiu muito, hoje 50%, 51%, dependendo do órgão de pesquisa, insatisfeitos com o governo, desaprovando o governo do Gabriel Boric, ou seja, já começando com dificuldades o seu governo no Chile. Primeira visita internacional dele, feita na semana passada, foi para a Argentina. E aí, mais uma vez, volto a insistir, colocar a ideologia política na frente da questão dos interesses realmente do país, da geopolítica, pensar realmente naquilo que interessa para o país. O Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América Latina inteira, né? A balança comercial, a corrente de comércio entre Brasil e Chile é o dobro da corrente de comércio Chile e Argentina. E a primeira visita do presidente Boric é à Argentina e não ao Brasil. Também estamos acompanhando a questão da nova Constituição chilena, plebiscito marcado para 4 de setembro para aprovar a nova Constituição chilena, que está sendo aí discutida pelos constituintes, deputados constituintes eleitos no ano passado, mas muitos problemas,
muita polêmica, e especialistas em política chilena já têm até falado de que pode ser que a Constituição não seja aprovada no plebiscito no dia 4 de setembro. Vamos seguir acompanhando. E no quadro de boas notícias, para fechar o nosso Conexão Geo número 180, a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, na Índia. Eu falo da Índia em palestras, nas minhas aulas, a importância da Índia no sistema internacional, vai ultrapassar a China com maior população do planeta. A Índia não está entre os 10 maiores parceiros comerciais do Brasil, isso nós precisamos consertar. E ontem, uma notícia muito boa, o ministro da Energia da Índia se comprometendo a aumentar as compras de petróleo do Brasil. Vocês sabem que o maior comprador de petróleo do Brasil é a China, o Brasil aí dentro dos 10 maiores exportadores de petróleo do mundo, e a Índia é o terceiro maior importador de petróleo. O maior importador de petróleo é a China, o terceiro é a Índia. Então, ter essa notícia aí, achei excelente essa notícia, estreitamento de laços econômicos com a Índia, e com ela fecha o nosso Conexão número 180, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.